Oi, pessoal. Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia nas eleições municipais deste ano. Para essa conversa, a gente convidou a Luciana Santana, que é doutora em Ciência Política pela UFMG e professora na Universidade Federal de Alagoas, e também a Monalisa Torres, que é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará. Luciana, Monalisa, antes da gente começar, eu queria agradecer vocês pela atenção e pelo tempo. Obrigada, Alexandre. Esse vídeo Agradeço o convite. Imagina, eu que agradeço. Esse vídeo está sendo transmitido aqui pelo Zoom e pelo nosso grupo do Facebook. Também vai ser gravado e ficar disponível no canal do YouTube depois. A gente também vai fazer um resumo por escrito do que conversamos por aqui. E quem estiver assistindo, por favor, fique à vontade para fazer algum tipo de comentário ou pergunta. Bom, professores, acho que tem muitos aspectos da eleição que, né, podem ser influenciados por esse momento que a gente está vivendo. Vocês acham que dá para dizer que o cenário da pandemia estimula a polarização política, fenômeno aí que é bem conhecido pelos brasileiros, principalmente nos últimos anos? Talvez se a Luciana quiser começar e depois a Monalisa comenta. Bom, esse cenário de polarização que a gente, né, na verdade, tem verificado no Brasil, diria que começou lá em 2013, né, de forma mais intensa, né? Ele permanece, mas ele não é o principal foco das eleições municipais. Eu acho que é algo que a gente precisa pontuar bem, né? As demandas das políticas locais, elas são muito específicas. E aí é engraçado quando a gente olha para o cenário partidário, pela composição que são feitas no âmbito dos municípios, a gente pode até pensar que existem incoerências, né? Mas é justamente pelas próprias características, né, da política local, que ela é muito específica, ela não reproduz automaticamente as características da competição nacional, né? E o eleitor, assim como os candidatos, eles estão muito mais atentos às demandas ali para o município mesmo, né? Aquelas demandas que são de responsabilidade municipal, né, da execução ali dos prefeitos, de responsabilidade de fiscalização dos vereadores. Então, por exemplo, a gente vai ter aí o tema da saúde muito evidente em todas as campanhas. Primeiro, por causa da própria pandemia. Segundo, porque mesmo antes da pandemia, saúde e educação sempre foram os temas mais recorrentes, né, mencionado pelos eleitores aí quando a gente pergunta quais são os principais problemas, né, que o prefeito precisa enfrentar, né, ou que o município está se deparando. Então, em casos específicos, a gente vai ver alguns candidatos se aproximarem de temas muito próximos, por exemplo, a candidatos ou políticos com inserção nacional, né? Por exemplo, segurança pública, ou que tem uma pauta mais conservadora, mas não é o que predomina na eleição municipal. A Monalisa pode completar? Eu concordo com a professora Luciana e acrescentaria só mais alguns elementos que são importantes para a gente entender um pouco esse cenário. Como a professora falou, os temas locais, eles são muito mais importantes e pautam muito mais as disputas a nível local. Em relação à pandemia especificamente, a saúde sempre foi um tema muito debatido nas eleições municipais e agora tem um peso muito maior no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia nos municípios. É possível que, com a politização do próprio enfrentamento à pandemia, esse debate ele possa também ser politizado mais lá na frente. O que eu tenho observado nas campanhas, pelo menos as que eu tenho tido contato e conseguido observar aqui em Fortaleza, no Ceará como um todo, mas em Fortaleza especificamente, é que houve muita politização, né, da pandemia, principalmente nas políticas de enfrentamento por parte de prefeito, de governador. O governador do Ceará aqui muito enfático em relação a isso, inclusive antagonizando em alguns momentos com o presidente, né?
Mas essa polarização, ela não aparece, ainda não apareceu de forma muito presente nas eleições locais. E se aparecer, eu acho que vai ser no momento mais, no momento em que a campanha estiver mais encaminhada. Ainda em relação a isso, algumas outras pesquisas de opinião têm apontado que figuras a nível federal não têm tido muita influência na decisão dos votos, né? Então, algumas pesquisas já em São Paulo, né, ali no eixo, em municípios do centro-sul do Brasil, tem apontado que há muito mais rejeição à influência dessas grandes figuras, desses grandes medalhões a nível federal, do que propriamente, enfim, o apoio tem sido algo positivo. Então, isso também tem sido observado aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui no Ceará, que é a realidade, como eu falei, que eu tenho mais contato. Figuras como Lula e Bolsonaro, ainda que tenham sido mencionados eventualmente por algum candidato, não são figuras que, até o momento, foram acionados para fazer essa mobilização com o eleitor. As figuras locais, os prefeitos, sobretudo, eles têm muito mais peso como os grandes eleitores nesse cenário de eleições. E nesse ponto, os governadores, eles têm sido muito mais chamados a participar, né, da campanha em si, do que efetivamente esses atores nacionais, né, que vão aparecer de forma muito secundária. Né? Até pelas aquelas características que eu falei, né? E possíveis incoerências que a gente vai encontrar no âmbito local. A gente vai ver coligações entre democrata e PT, por exemplo. A gente vai ver, né, PCdoB junto com um partido mais à direita ou mais ali ao centro. Então, assim, essas incoerências, inclusive, minimizam, né, a vinda dessa polarização política. Agora, eu concordo também com a Mona Lisa em relação à politização, em relação a medidas que foram adotadas, né, ao longo da pandemia. E aí, claro, aqueles prefeitos que estão tentando se reconduzirem aos cargos e que deram respostas rápidas à pandemia, ou onde realmente não houve um agravamento, né, tão forte da pandemia, provavelmente as chances dele ser reeleito acabam sendo maiores, né? Ou mesmo de fazer os sucessores. Né? De qualquer forma, é uma politização, né, num outro nível, a politização em relação à pandemia em si. Eu, inclusive, ia comentar sobre reeleição agora, né? Vocês acham que dá para dizer que os políticos que concorrem à reeleição serão favorecidos pelo momento? Porque além disso que você falou, Luciana, tem também a limitação de eventos de campanha causadas pela pandemia, né? A gente está falando aí de restrição de comícios, até tem lugares até que estão tentando restringir a distribuição de material impresso, justamente para evitar contaminação por superfície, né? Eu sei que é difícil cravar o resultado final, mas a gente consegue dizer que políticos que concorrem à reeleição provavelmente serão beneficiados por esse momento? A eleição de 2016, ela começou a mudar um pouco esse comportamento que a gente vinha tendo até então. Que, por exemplo, a gente tinha uma porcentagem de mais de 55% de prefeitos que tentavam a reeleição que tinham êxito, né, nessa reeleição. Em 2016 foi justamente ali pós-impeachment e um momento muito também de polarização intensa. Então a gente viu partidos tradicionais e partidos, né, que o próprio PT, né, foi um partido que saiu muito derrotado nas eleições de 2016, muito influenciado, né, pela conjuntura nacional ali naquele momento. Esse ano a gente tem a pandemia, né? Então a resposta que os prefeitos deram para a pandemia, né, a forma como a população avalia né, essa atenção dada, vai contar também. Então, assim, a gente pode ter surpresas. O esperado é que, por ter a máquina, por ter a estrutura, você saia com um pouco de vantagem.
né? Mas como a gente está no meio da pandemia, são outros fatores que estão influenciando e podem simplesmente ser um fator surpresa. A gente tem uma eleição com maior número de renovação, né, de prefeitos que estão tentando a reeleição, né? De qualquer forma, sim, os prefeitos que estão nos cargos, estão tentando a reeleição, têm uma vantagem sobre os demais, né? Tem ali uma administração, né, que está ali no recall direto do eleitor, né, do mandato, ele estava ali. E eleição municipal, as pessoas, a população é usuária diretamente daquelas políticas que são executadas por esses prefeitos. Então, dificilmente essas pessoas não vão saber avaliar ali essas políticas públicas enfim, e considerar isso ao dar o voto. A professora Luciana já falou assim, bem na linha que eu estava pensando em tocar, mas aí eu vou só acrescentar algumas coisas e trazer um pouco da realidade do Ceará, que pode ser que lance luz sobre outras realidades e é interessante para esse debate. Alguns prefeitos aqui que estavam desgastados no interior, com a pandemia, eles tiveram a oportunidade de bolar todo um conjunto de ações que, de alguma forma, beneficiaram, né, essa boa avaliação. Né? Eles ressuscitaram, vamos usar esse termo assim, eles ressuscitaram eleitoralmente durante esse período. Fora que, com todo o atraso que teve na agenda das campanhas, né, consideremos aqui que a pandemia alterou demais o cenário das eleições. Mudou data de eleição, a gente já vinha numa eleição que seria mais curta, né, então isso já traz uma dificuldade maior para os candidatos que estão tentando entrar na cena política, esses candidatos novos que não são conhecidos. E aí, a própria pandemia que impediu também algumas ações, né, alguns eventos de rua. Né? Então, tudo isso acaba dificultando um pouco a vida de candidatos que são novos, que precisam construir a sua imagem pública, que precisam ser conhecidos pelo eleitor. Então, tudo isso já é fator que acaba dificultando, né, o acesso dessas novas candidaturas. E aí eu acrescento uma coisa. Agora, em relação à pandemia e o impedimento de eventos de rua, o que se tem notado no Norte, Nordeste, Fortaleza, no Ceará, eu tenho muito observado isso, é que parece que a pandemia não existe. Né? Desde as convenções, a imprensa local aqui tem noticiado eventos e aglomerações de desrespeito às normas de biossegurança em diferentes municípios e, inclusive, alguns eventos na capital, né? Muito embora muitos candidatos que no auge da pandemia tenham entrado nesse discurso de politização da pandemia, dizendo que as pessoas tinham que respeitar o distanciamento social, criticando algumas posturas, inclusive do presidente da República, hoje estão na rua fazendo campanha, fazendo selfie com o eleitor, tocando na mão de eleitor, distribuindo santinho. Então, assim, tem isso também. Outro fator que a gente leva em consideração de alteração dessas eleições foi que com as eleições de 2018, as redes sociais se tornaram muito fortes. Né? E o que é que temos observado aqui? As redes sociais, elas entraram para ficar, inclusive em municípios do interior. Candidatos que não tinham esse hábito de utilizar redes sociais como forma de comunicação com o eleitor, agora estão utilizando o recurso. É claro que em municípios pequenos, a democratização do acesso à internet ainda não é uma realidade. Então, e isso acaba fortalecendo mais ainda essa questão do corpo a corpo. No município desses municípios do interior, as campanhas, elas assumem muito esse tempo de festa, esse tempo festivo, em que os eleitores, eles realmente abraçam a causa, abraçam a campanha do candidato, vão às ruas, né? E como são municípios pequenos, não há possibilidade, por exemplo, de fazer pesquisas de intenção de voto, porque sai muito caro para uma campanha no interior. Então, como é que os eleitores medem e os próprios candidatos medem o seu potencial, né, de desempenho eleitoral? Pelo tamanho dos eventos, né, pelo tamanho das carreatas, pelo tamanho dos comícios. Então, assim, isso acabou que fortaleceu, ou digamos assim, reduziu o fato, como é que eu posso dizer, atrapalhou, né, esse distanciamento social. No Ceará, por exemplo, temos 30 municípios que a Justiça Eleitoral e candidatos fizeram acordos, termos de
conduta, né, para evitar aglomerações, mas apesar desses acordos terem sido selados entre os candidatos, o fato é que as campanhas estão nas ruas. Né? Isso tem preocupado muitas autoridades. Inclusive, candidatos aqui têm sido testados positivos para Covid. O candidato governista na capital já foi testado com Covid, o governador está com Covid, Ciro Gomes ontem foi anunciado que está com Covid. Então, são pessoas que estão na rua fazendo campanha e estão, né, enfim, vulneráveis, acabam se tornando vulneráveis. Eu não sei, Alexandre, se já teve a oportunidade de estar em uma eleição no Nordeste. Então, eleições no Nordeste, elas são eventos assim como São João, eu diria, muito parecido. Então, assim, as pessoas vivem a política de uma forma muito intensa, né? Então, desde o início da campanha, realmente, mesmo na capital, você viu assim, né, eventos muito aglomerados, né, com pessoas aglomeradas. Quando você vai para o interior, então a coisa é pior, porque justamente as pessoas estão nas ruas. Dá só um exemplo, esse final de semana fui aqui para o interior, eu fiquei 4 horas parada no trânsito porque tinha uma carreata de um dos candidatos. E você vê a cidade inteira, faixa, som alto, os candidatos dando a mão. Eles têm evitado, por exemplo, as caminhadas em detrimento das carreatas. Então, as carreatas estão acontecendo, né? Mas esse contato corpo a corpo, ele está permanente, né? Está muito intenso. Então, isso pode, sim, daqui a um tempo, ser um agravante, inclusive para os prefeitos que forem eleitos, né? Porque se a gente tiver uma segunda onda aí, né, no Brasil e né, nos estados, no caso dos estados brasileiros, isso, né, vai cair no colo de quem assumiu. E não necessariamente a gente vai ter os mesmos recursos que a gente teve agora. Né? O próprio governo federal tem mencionado insistentemente, pelo menos a equipe econômica, que os recursos eles estão escassos e vão acabar agora em dezembro. Então, esses cuidados aí, eles vão, enfim, são necessários. A gente sabe, o esperado era que a gente realmente tivesse uma eleição muito mais digital esse ano. Ela está digital, mas eu acho que não tanto quanto o esperado. Ela está nas ruas. Especialmente numa eleição onde você tem um número maior de candidatos a vereadores e prefeitos também, de uma forma geral, e que as pessoas precisam se fazer conhecidas, principalmente aqueles que estão tentando a primeira vez. Né? Então, eles estão adotando todos os artifícios possíveis aí para chegar até o eleitor. Né? Nos municípios menores, a gente sabe que o número de candidatos ele não aumentou tanto quanto na cidade de médio e grande porte, né, como nas capitais. Né? Mas não deixa de ter essa intensidade, como a Mona Lisa mencionou, justamente de ter um termômetro, inclusive para esses candidatos e para os seus apoiadores, porque quer queira ou quer não, o governador está apoiando, é deputado estadual, é deputado federal, e eles precisam também sentir um pouco a eleição, né, no âmbito municipal. Luciana, você mencionou aí que você perguntou se eu já tive a oportunidade de ir numa campanha no Nordeste. Nunca tive, mas esse é um estilo de campanha do Nordeste? Em que sentido que... Não sei, porque me parece que é esse estilo de campanha aglomerada, até com um clima de festa, né, como vocês falaram, me parece ser uma coisa meio brasileira, assim, ou é mais acentuado no Nordeste. Como é que isso se relaciona com outras regiões do país, pelo que vocês conhecem de campanhas em outras regiões? Eu vou começar, depois a Mona Lisa fala um pouquinho da experiência dela. Enfim, eu sou, na verdade, eu sou da capital, né? Então, eu sou do Sudeste e sou da capital. Então, eu sempre tive um contato com as eleições, por exemplo, em Belo Horizonte, muito intensas, mas não tão intensas no nível de proximidade como a gente tem nas capitais nordestinas. Né? Eu diria que esse perfil é muito típico de interior do Brasil, e aí independe de região. Né? O interior de Minas é assim, o interior de São Paulo provavelmente é assim também. Quanto menor o município, mais festivo mais aglomerado e mais as pessoas participam ativamente.
por causa justamente da proximidade ali com os políticos que vão, né, que estão pleiteando aí, que estão postulantes a esses cargos, né? Então, e tem outra coisa, né? A prefeitura ainda, as prefeituras no Brasil ainda são, por exemplo, ainda fornecem muito emprego, né? Então, as pessoas se mobilizam justamente porque elas precisam, né? Elas precisam, de alguma maneira, ter emprego. Eu falo, vou falar de Alagoas, que é a cidade, que é o estado onde eu estou. É um estado que tem uma situação de vulnerabilidade muito alto, que mais de 80% dos municípios dependem exclusivamente de políticas sociais que são executadas pelos municípios e dependem daqueles poucos cargos que existem ali na prefeitura. Então, aí, nesse caso, é mais compreensível, inclusive onde há maior vulnerabilidade, a tendência das pessoas se envolverem mais justamente também por essa dependência. Infelizmente, tem a ver também com as questões estruturais de cada um dos municípios, né? Então, a gente vê as pessoas, mesmo Maceió tem mais de 50% da população dependente de programas sociais, né? É um estado com menor IDH, né? Os municípios têm a situação de IDHM, né? Das piores do país. Então, assim, isso também influencia muito na forma como as pessoas relacionam muito com a política. Eu não sei o Ceará como é, a Mona Lisa pode falar um pouquinho, mas eu comparo muito com a realidade que eu vivia em Belo Horizonte, tenho família no interior de Minas, tenho família no interior da Bahia. Eu acredito, sim, que isso é uma característica dos interiores do Brasil, e especialmente da cidade de pequeno porte. Eu tenho muito interesse em eleições municipais, então já li muita coisa sobre municípios, sobretudo esses municípios pequenos. E já vi estudos em outras regiões, tanto centro-oeste quanto no sudeste, sul e sudeste, enfim, mostrando que não há tanta diferença no que diz respeito aos municípios do interior do Nordeste, por exemplo. Como a professora Luciana falou, a realidade local faz com que os candidatos, os políticos e a população se sintam muito próximos, né? Então, vamos pegar o Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Desses municípios, mais de 60%, se eu não me engano, 68% são municípios de pequeno porte. São municípios que têm em torno de 20 mil habitantes. Então, essa política festiva, o tempo da política, em que as pessoas se envolvem, as cidades se racham, famílias brigam por conta de candidatos, isso é muito presente na cultura política de municípios pequenos. Em algumas periferias de municípios maiores, essa realidade também é possível de ser observada, né? Essa relação muito intimista entre os candidatos e eleitores. Mas no município do interior, a política ela é vibrante, ela é intensa, né? E há realmente esse envolvimento muito grande entre eleitor e candidato. E isso faz parte desse momento, há muita emoção, né? nesse processo que a gente chama de tempo da política no interior. Em alguns municípios, eu sou de uma cidade pequena do interior, então eu vivenciei muito, eu acho que por isso que eu tenho tanto interesse em eleições de municípios pequenos. Então, nesses municípios pequenos de interior, a relação de proximidade, de afetividade com o candidato e com o próprio grupo político, né, que está disputando é muito forte, né? São municípios em que não há... vou utilizar termos nativos, da minha experiência particular. Não há grandes acontecimentos nesses municípios pequenos, né? Os grandes acontecimentos é a festa do município, a festa do padroeiro e o tempo da política. Principalmente a política local, as eleições municipais. As eleições estaduais, elas não têm a mesma intensidade que as eleições municipais, porque você está decidindo sobre algo que vai afetar diretamente a sua vida, né? Sobre os serviços, como a professora mencionou no início, sobre os serviços que estão sendo ofertados, as políticas que vão ser ofertadas, o seu emprego na prefeitura, o que seja, mas impacta diretamente na vida das pessoas. Então, essa relação de intimidade, essa relação mais intensa, era muito mais presente nas eleições municipais. Entendi. Eu queria voltar um pouquinho, a gente
mencionou rapidamente as redes sociais. Eu acho que, tô falando por mim, né? Jornalista que trabalha com internet normalmente tende até a superdimensionar o papel das redes sociais, né? Eu já tinha preparado aqui uma pergunta para fazer sobre o impacto das redes sociais e da internet no resultado final dessas eleições municipais, né? Para mim parecia muito claro que as redes sociais e a internet iam preencher esse vácuo dos eventos presenciais. Mas pelo que vocês estão me falando é que a campanha ainda é muito presencial, ainda é muito nas ruas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel das redes nessas eleições e se dá para dizer que elas vão ter mais importância esse ano, um peso maior ainda nos resultados finais. Alexandre, enfim, eu sou uma pessoa também eu sou muito das redes sociais, né? Então eu sou rato ali de internet, estou sempre ali, estou discutindo. Eu acho que a internet, ela é um recurso que veio para ficar e que vai ser utilizado independente de pandemia ou não. É um recurso que vem sendo utilizado, inclusive fora, né, do período eleitoral. A gente vê intensamente os candidatos ali, de alguma maneira, se utilizando, né? O que eu vejo, no entanto, é que, por causa da pandemia, o esperado é que a gente tivesse uma maior utilização desses recursos. Mas as pessoas, elas também estão. Eu vejo que as pessoas estão tão saturadas da internet ao longo da pandemia, por causa justamente do próprio distanciamento social, né, que isso acaba reduzindo um pouco do possível papel que ela teria, né, em uma outra situação, que a gente não tivesse um isolamento por tanto tempo, prolongado. E isso tem feito com que as pessoas, inclusive, se aproveitem da oportunidade que tem de ir à rua ou de ir a alguma carreata, de saírem, de estarem ali, né, de estarem perto de outras pessoas que possam eventualmente discutir política e tentar ali verificar quais são os pontos positivos ou negativos de um candidato para poder tomar uma decisão. Então, apesar da importância da internet, apesar de eu achar que ela vai ser utilizada recorrentemente, eu acho que ela não, que a gente às vezes dá o valor maior do que é o tipo de eleição. E eleição municipal é aquilo, ela está acontecendo ali ao vivo e a cores, as pessoas querem debater. Você vai para o interior, as pessoas estão nas pracinhas, estão ali discutindo, né? Querem ver quem são os candidatos, querem estar próximos. E isso acaba sendo um diferencial, porque quer queira ou quer não, o eleitor no Brasil, ele gosta de atenção. Por mais que a gente saiba, e eu como especialista na área, que vem acompanhando a pandemia, saiba de todos os problemas e riscos do contato físico, né, durante uma pandemia, o eleitor, né, médio, o eleitor comum, para ele faz uma diferença estar perto. E faz diferença também para o candidato. Ele acha que se ele não der a mão para um eleitor, ele tá fazendo pouco caso. Então, ele prefere o risco. Infelizmente, é essa mentalidade. Eu não estou concordando com ela. Isso é um diagnóstico do que efetivamente está acontecendo na prática. Então, assim, por causa das especificidades da eleição municipal, eu vejo que essa maior utilização das redes sociais ela vai estar muito mais restrito às capitais e aos municípios, né, de maior porte, onde a gente tem um contingente populacional maior, né, nos estados. Bom, eu também compartilho desse raciocínio da professora Luciana. Eu acredito que as redes sociais elas podem ter uma influência e uma utilização muito maior nas capitais do que em municípios do interior. Como eu falei para você no início do nosso bate-papo, Alexandre, ainda a realidade da maioria dos municípios do interior brasileiro é que a internet ainda não chegou. As pessoas não têm celular, enfim, né? É uma realidade ainda um pouco distante. Inclusive, interessante você ter chamado a atenção, porque em 2018,
o programa eleitoral, o HGP, em rádio e TV, ela não teve tanta força quanto a internet. É claro que a gente considera um conjunto de outros fatores que foram muito importantes para a eleição de Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro ele já vinha fazendo campanha, ele não fez só campanha em 2018. Então, há anos ele vinha fazendo campanha e ocupando espaços na mídia tradicional como na internet. E ele, né, utilizou de uma forma muito eficaz a internet, e a internet chegou para ficar. Mas em municípios do interior, um dos principais meios de comunicação dessa população do interior são rádios comunitárias. Então, nesse momento de pandemia, né, como a professora falou, muitos outros expedientes estão sendo utilizados. E eu acredito que não só a internet, mas rádio e TV vão ganhar a força e um protagonismo que perderam ou que não tiveram em 2018. Vai ser uma campanha que também vai mobilizar muito esses recursos. Aqui em Fortaleza, temos um candidato, o candidato à sucessão pelo partido governista, foi diagnosticado com Covid. Então, ele está explorando muito agora as redes sociais, ele está afastado das ruas. Então, ele está focando a atenção nas redes sociais, nos programas de rádio e TV, para tornar-se conhecido do eleitor. É um candidato que não tem recall, como os outros candidatos que estão disputando com ele. Mas é um expediente que ele está utilizando agora. E, assim, em relação ainda à internet, eu acho que a internet, ela mobiliza muito quem já é adepto de determinadas candidaturas. Né? No que diz respeito a criar uma identidade, uma vinculação, uma comunicação com o eleitor indeciso, é rua. Eu acho que a rua vai ser muito importante e rádio e TV também vai ter o seu peso. Mas as redes sociais, apesar de ter essa capacidade de impulsionar campanhas, eu acho que ela vai estar muito mais, vai ser muito mais importante, né, no sentido de mobilização, para nichos que já estão ou que já têm um voto decidido. Né? Eu acho que isso vai ser muito mais importante para esse eleitorado. E, claro, a internet também tem a possibilidade de o candidato mirar em nichos eleitorais, as bolhas, né? Mas, em geral, né, as eleições em geral, todas essas ferramentas estão sendo mobilizadas e a rua continua sendo um espaço muito disputado pelos candidatos. Infelizmente, né? Considerando o cenário pandêmico em que vivemos. Só completando, né, porque tem estudos que mostram que ao longo dos anos, né, o rádio e TV tem, né, deixado um pouco espaço por causa da própria internet, né, dos usos da internet. Mas eu também concordo com alguns estudos que o professor, né, tem um cientista político, Antônio Lavareda, que ele comenta, né, a rádio e TV ainda faz muita diferença no voto, especialmente também nas cidades de pequeno e médio porte. Né? O rádio, especialmente, é uma coisa incrível. Assim, as pessoas, inclusive, saiu alguns dados que durante a pandemia, aproximadamente 30% das pessoas estão assistindo, estão ouvindo muito mais rádio, né? Enfim, utilizando também a TV com mais frequência do que a utilizava anteriormente. Então, há a perspectiva de que o eleitor faça uso dessas ferramentas, assim como fazia no passado, né, de forma mais intensa nessa eleição em específico. Né? Ainda é cedo para a gente dizer o peso do rádio TV, porque, especialmente para a eleição proporcional, né, para a escolha dos candidatos aos cargos no legislativo, no caso do vereador, o eleitor ele demora um tempo a mais para tomar essa decisão. Né? Então, ali vai ser na última semana, né? Vai ser ali nos últimos dias que ela vai tentar ficar mais atenta, né, a esses recursos e tentar tomar uma decisão com relação ao voto. Né? E aí, tanto para prefeito quanto vereador mesmo. Ela vai parar, vai prestar atenção o que esse candidato está tá propondo, enfim, né, e ver se, enfim, está em consonância com aquilo que ele pensa ali em relação a isso. E outra coisa, o eleitor também está, pelo menos nas cidades, nas capitais e nas cidades de grande porte, o eleitor também está decidindo se vai efetivamente votar. Então, também ele precisa adquirir uma segurança aí para ir votar, que talvez seja um grande desafio da eleição desse ano, é fazer com que o eleitor vá votar, né? Tenham incentivos para ir votar. Acho que no mínimo curioso, né? Acho que o senso comum
indica que as redes vão crescer muito em importância por causa do momento, mas pode ser justamente o contrário, né? O momento pode empurrar as pessoas para a rua e fazer crescer também rádio e TV. Acho que, no mínimo, curioso, o inverso do que o senso comum indica. Deixa eu fazer para vocês aqui uma pergunta do Daniel que chegou. Ele está perguntando se a área da saúde ganhou mais importância para o eleitor na hora de decidir o candidato. Eu acho que parece até um pouco óbvio, né? Mas porque eu acho que o tema tem dominado as campanhas, os discursos dos candidatos, mas isso reflete efetivamente na escolha que a pessoa vai ter? A gente consegue falar um pouco sobre isso? Eu vou deixar a Mona Lisa começar agora, depois eu complemento. Uhum. No que diz respeito às eleições municipais, saúde sempre foi um tema muito presente nas disputas e na própria exigência do eleitor em relação a programa de governo, né, dos candidatos a prefeito. E do cenário de pandemia, isso ganha uma dimensão muito maior, porque afetou diretamente a vida de muita gente. Aqui em Fortaleza, por exemplo, que foi um dos municípios, né, uma das capitais, uma das cidades do Brasil que mais foi atingido pela pandemia, em relação à infraestrutura em saúde, a qualidade do serviço que foi ofertado ou não para a população, tem pautado o discurso de todos os candidatos que estão disputando. Então, vai ficar muito presente isso, está muito presente. Eu acredito que não é uma realidade só de Fortaleza. Eu acredito que a pauta da saúde, e principalmente para aqueles que estão tentando disputar uma eleição com o candidato à reeleição, né, a oposição, principalmente para a oposição, os detalhes daquilo que foi deixado de ser feito em relação à saúde vai ser a principal arma para essas candidaturas, né? De crítica ao que foi deixado que o prefeito deixou de fazer no cenário de pandemia. Bom, é isso, professora. Por favor. Não, eu concordo muito inteiramente com a Mona Lisa, né? Só queria acrescentar alguns pontos de reflexão, né? Porque apesar do tema da saúde ser sempre um tema muito recorrente nas eleições, né? Esse ano eu diria que o peso ele está acentuado justamente por causa da pandemia e no sentido que dificilmente uma pessoa ou ela não se contaminou e precisou utilizar dos serviços, né, de saúde, os serviços públicos de saúde, ou ela conhece alguém, enfim, que precisou também da utilização desses recursos. E à medida que você precisa, né, daquele serviço, você tem mais condições de avaliá-lo, né, positivamente ou negativamente. Eu diria que uma das maiores lições que a pandemia traz é a importância, por exemplo, do sistema público de saúde no Brasil. Vocês imaginam se a gente, né, tivesse em meio a uma pandemia, a gente não tivesse um sistema, né, como o brasileiro, né, que é um dos maiores exemplos no mundo, né, enfim, né, provavelmente a gente teria uma situação muito mais problemática do que a gente teve no Brasil, inclusive numa conjuntura sem coordenação e liderança nacional com relação aí às ações da pandemia, né? Então, nesse sentido, a saúde se torna um tema muito mais relevante justamente porque as pessoas passaram a dar mais atenção a a esse sistema, a essas políticas públicas que já existem no Brasil há 30 anos. Né? O SUS esse ano completou 30 anos de vigência. Né? E aí, claro, aqueles municípios onde você teve mais problemas, por exemplo, demora para atendimento, não teve um atendimento adequado, mandou a pessoa para casa, não deu um suporte adequado, não seguiu algum protocolo, provavelmente são aquelas que vão ser passíveis de mais crítica por parte da população. Inclusive, quer queira ou quer não, por mais que óbitos não sejam um indicador de sucesso ou fracasso governamental, ainda não, a gente não tem uma medida eficaz para medir isso, as pessoas sentiram, se perderam um parente por causa da Covid,
né? Provavelmente no início, onde os médicos ainda não tinham tanta experiência com relação a saber lidar né, com a pandemia, com a Covid em si, né? Às vezes teve que experimentar na prática e, enfim, muitos óbitos aconteceram nesse sistema ali no início, né, desse desconhecimento com relação. E as pessoas vão culpar o sistema, vão culpar ali as políticas de saúde que teve acesso naquele momento. Então, por todos esses detalhes, a saúde é o principal tema da campanha deste ano. Gente, eu queria comentar aqui um pouquinho agora uma pesquisa que eu vi na Folha, foi divulgada na segunda-feira, uma pesquisa da UFRJ, que diz que a Covid causa mais estragos nos municípios mais favoráveis ao presidente Bolsonaro. A pesquisa fala que os resultados da pesquisa mostram que para cada 10 pontos percentuais a mais de votos para o Bolsonaro, existe um aumento de 11% no número de casos e 12% no número de mortes. O que eu queria saber é se vocês acham que esses números podem influenciar de alguma forma negativamente, né, os candidatos apoiados pelo presidente ou do partido, ou, né, da linha ideológica do presidente, e se isso também, de certa forma, pode atingir o próprio presidente um pouco mais para frente, talvez na tentativa de reeleição, enfim. Como é que vocês acham que esses números podem impactar o presidente e seus aliados? Bom, em relação à pesquisa, eu não tive, eu li a reportagem, mas eu não tive acesso à pesquisa, né, e a metodologia que foi utilizada, inclusive, de forma, né, de ler aprofundadamente o que foi considerado para essa avaliação. Realmente é uma coincidência entre o número, né, o número de casos e mortes o mapa de votação do Bolsonaro, mas eu acho que são dados que precisam ser afinados, uma análise mais aprofundada, com dados que possam ser comparáveis, padronizados e comparáveis entre outras localidades, para poder fazer realmente uma relação, se há realmente uma relação de causa e efeito. Eu acho complicado você pegar esses dois dados e querer justificar um pelo outro. Enfim, eu acho muito problemático fazer essa afirmação, assim. É claro que a gente sabe que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, em algumas ações, em algumas falas que ele teve ao longo da pandemia, acabou desestimulando as pessoas a seguir as regras, né, de biossegurança, as medidas que foram tomadas pelos governos, a própria descoordenação em relação ao governo federal, das ações que foram tomadas pelos governos municipais e estaduais, o tensionamento constante que ele teve com os governadores, com os prefeitos, enfim, isso atrapalhou, né, demais em alguns lugares, mas eu acho que é uma pesquisa que precisa ser aprofundada. Existem especificidades em algumas regiões que não sei se foram consideradas nessa avaliação. Bom, é o que eu penso, né? Bom, eu concordo com a Mona Lisa em vários aspectos aí que ela ressalta, né? Pode até ser uma coincidência, mas eu acho que talvez se houvessem outras variáveis ali, como, por exemplo, o alinhamento do presidente com as ações, né, que foram adotadas, ou seja, do discurso que foi adotado no âmbito nacional e as ações que efetivamente foram adotadas pelos prefeitos, né, para a gente poder analisar efetivamente se isso causou mais morte ou não, porque depende muito também das características da estrutura do sistema de saúde no município, né? E a gente sabe que, por mais que a gente tenha um sistema, como eu mencionei, que é exemplo, né, internacionalmente, a gente sabe que a execução dessas políticas públicas cabe aos municípios e acaba variando muito de município para município. E nem todos os municípios tiveram a mesma estrutura, por exemplo, que as capitais, né? Eu falo até, vou dar exemplo até de Alagoas aqui, que são 102 municípios, mas predominantemente 100 municípios dependem da capital ou da segunda cidade polo, que é Arapiraca. Então, o recurso maior, né, de estrutura hospitalar, hospital de campanha, ficaram muito concentrado, né, nessas duas cidades. Então, isso também faz diferença, né, no acolhimento
isolamento, enfim, inclusive nos resultados, né, de maior ou menor óbito. Então, é um diagnóstico que os pesquisadores fazem, mas não é um dado que a gente pode extrapolar, né, além daquilo que foi identificado por eles, né? Eu acho que talvez o discurso do presidente se houvesse ali uma análise mais detalhada, a gente poderia até ter mais elementos e analisar junto com que tipo de medida que foi adotada em termos de restrição, né, o próprio alinhamento. Eu não acho que a pandemia vai atrapalhar, não é a pandemia em si que vai atrapalhar a avaliação do Bolsonaro. Tanto que a gente viu que ao longo da pandemia a avaliação do presidente ela aumentou, né? Aumentou por quê? Porque a gente tem que olhar outras medidas que estão sendo adotadas e que estão chegando diretamente nas pessoas. Então, por exemplo, o auxílio emergencial está fazendo diferença. Os municípios terem recebido os recursos ali a partir do mês de junho tem feito diferença, porque também os prefeitos estão adotando outras medidas, quer queira ou quer não, isso também conta. Isso conta aqui na eleição desse ano, mas eu acho muito difícil que a gente reproduzir isso para 2022, porque muita água vai rolar, a gente não sabe se vai vir uma crise econômica aí pós-pandemia, enfim. É cedo para pensar 2022, mas, assim como a gente tinha falado anteriormente, os candidatos têm trazido pouco Bolsonaro pelo menos para a campanha. E eu acho que tem muito a ver com a pesquisa também que saiu na Folha de São Paulo, que o apoio, por exemplo, do Bolsonaro, você votaria no candidato sabendo que ele é apoiado do Bolsonaro? Eu não sei se você tem esse dado aí, mas assim, praticamente 70% das pessoas não votariam. A mesma coisa do Lula, né? Talvez o Lula ainda seja mais receptivo do que o próprio Bolsonaro, né? Muitas pessoas falam que não votaria se tivesse o apoio dele, mas em uma medida menor do que acontece em termos de rejeição ao Bolsonaro. Então, por esses motivos, primeiro, para evitar a polarização que aconteceu em 2018. Segundo, né, por causa justamente das pautas municipais, elas são muito específicas, né? O eleitor está preocupado com aquilo ali que vai impactar a vida dele no dia a dia, né? Então, talvez por esses motivos todos, eles não venham, o Bolsonaro não venha muito para a campanha. O que não significa que ele não esteja atuando indiretamente por meio dos seus líderes partidários, enfim, né, dos seus simpatizantes aí. Tá sim, porque inclusive a gente tem visto um aumento, uma perspectiva inclusive de aumento de candidatos de partidos mais do centro-direita nessas eleições do que nos últimos anos. Entendi. Inclusive, professor, aumento também de candidaturas que utilizam o nome Bolsonaro e o nome Lula, né? Tem muitas candidaturas, fulano de tal Lula, fulano de tal Bolsonaro, e candidaturas que se identificam com grupos mais militares, né? O número de militares, o número de pessoas vinculadas a alguma expressão religiosa, né? E que utilizam isso nos nomes de campanha, né, nos nomes de candidatura, e claro, também tentando mobilizar algum discurso mais moral. Eu tenho visto isso muito nas candidaturas proporcionais, os candidatos tentando mobilizar e utilizando o léxico, né, da direita, da moral, conservadora, religiosa, não sei o que, tradicional, da família. Então, eles estão mobilizando alguns desses recursos, e eu tenho observado, pelo menos aqui no contexto do Ceará, uma movimentação muito interessante de blocos à direita, né, tentando ocupar mesmo espaços. Eu achei isso bastante interessante. E só para finalizar esse bloco, isso é a impressão que eu tenho tido, eu tenho tentado refletir um pouco mais sobre isso.
Nas eleições de 2018, a gente viu muita questão da polarização e tudo mais, a crítica à política, a descrença na política. Nessa eleição, eu não sei se o fato de ser uma eleição municipal, né, como eu falei, são reflexões que eu estou levantando aqui. Eu não sei se o fato de ser uma eleição municipal, que tem muito a ver com o que o eleitor quer para o município, então ele pensa muito mais, ele racionaliza muito mais sobre isso, né, leva em consideração a experiência, né, enfim, num cenário de pandemia, aqueles gestores que demonstram experiência de gestão em momentos de crise, eles também têm ganhado destaque, mas o que eu tenho visto é que a política ela tem aparecido nos discursos dos candidatos como uma coisa boa, uma coisa positiva, e que é a resposta para a pandemia. Inclusive, já ouvi de candidato aqui no Ceará dizendo que a política foi que é a responsável pelas respostas ao enfrentamento à Covid. Mas, e aí, claro, ele vai tentando mobilizar a boa política, mas a política tem sido resgatada, digamos assim, como um aspecto, pelo seu aspecto positivo, pelo seu aspecto de conseguir gerenciar as crises, né? Eu achei isso bastante interessante. Eu não sei se isso é algo que se replicaria em outros lugares, mas isso tem me chamado muita atenção nos discursos aqui de candidaturas no Ceará. Curioso isso, porque a gente viu nas últimas eleições até uma tentativa de distanciamento do termo política, né? Inclusive políticos dizendo que não eram políticos, que eram empresários, que eram gestores. Interessante ver o resgate desse termo agora, né? Bom, Luciana, Mona Lisa, a gente já passou aqui dos 50 minutos, eu falei para vocês que a gente ia falar por volta de 40, então eu acho que é isso. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, falar algo dentro desse tema que a gente está conversando, senão a gente já segue aqui para o encerramento. Eu queria já agradecer o convite mais uma vez, né? É uma honra receber o convite, estar aqui com a Mona Lisa, que também é especialista aí, uma pessoa super engajada no tema. Eu acho que é isso, a gente também tem que diminuir um pouco as expectativas em relação à eleição municipal como um termômetro, né? Justamente porque a gente está numa eleição muito atípica, né? É difícil utilizar a eleição desse ano para considerar resultados aí de 2022, é muito cedo, né? E quer queira ou quer não, o mandato que começou em 2019 também, ele é muito atípico com relação ao que a gente vinha tendo aí, né? Desde 1994, pelo menos. Então, assim, baixar um pouco a expectativa com relação, por exemplo, à influência da internet, né? A temas que, porventura, a gente, né, numa normalidade, a gente teria, né, um maior debate, provavelmente a gente não tem esse espaço. A gente já tem visto alguns movimentos diferenciados, por exemplo, diferentemente de 2018, a gente vê poucos postulantes, por exemplo, outsiders, como a gente viu, né, em 2018, e fenômenos como a gente teve em governos estaduais, como foi o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então, possivelmente a gente não vai ver esses fenômenos de forma tão evidente, né? Especialmente nas capitais, como a gente já tinha falado antes, são 5.568, né? Porque a gente que disputam as eleições esse ano. Então, assim, é muito difícil a gente dizer se a gente vai ter essas alterações aí de forma muito considerável. É uma eleição que teve uma alteração do calendário, né, para um período, né, posterior. A gente ainda não sabe exatamente a influência disso. Eu acho que os diagnósticos hoje é até melhor do que a gente tinha alguns meses atrás, porque a ideia é que a gente teria uma eleição extremamente catastrófica, assim, os prefeitos estavam todos desesperados para saber se teriam recursos para terminar o mandato, consequentemente, se isso faria diferença ali para fazer o sucessor, mesmo na sua própria reeleição. E o cenário é completamente diferente, as prefeituras estão tranquilas com relação a isso, né? Os desafios são justamente, tem mais candidatos,
É uma eleição sem coligação para eleição proporcional. Então, a gente vai ter um perfil, sim, diferenciado. Provavelmente vai ter uma redução muito maior do número de partido nas câmaras municipais a partir de agora. A gente já viu em termos, né, de candidaturas, então isso vai se reproduzir. A gente deve ter um perfil realmente de composição muito mais ali no centro, né, do espectro ideológico do que a gente vinha tendo nos últimos anos, né, com a entrada de mais partidos à esquerda. Então, são questões que a gente está por vir. Agora a gente está levantando hipóteses, né, Mona Lisa, daquilo que a gente vai tentar verificar ali quando as urnas fecharem, né? É uma eleição para a gente, um laboratório também, porque, né, muita coisa nova, muita novidade. Espero que a gente tenha mais mulheres participando, e não apenas como candidatas, mas também se elegendo, porque a gente tem um número maior de mulheres também candidatas, tem um número maior de pessoas que se declaram negros, né? Enfim, então a gente também tem essas novidades que a gente está curiosa para ver como é que vai ser o resultado daqui a pouco. Mais uma vez, obrigada, e obrigada, Mona Lisa, também por estar participando junto com você. Eu agradeço o convite, Alexandre Rico, agradeço o convite também à professora Luciana Santana, é uma honra estar aqui ao seu lado, conversando sobre eleições municipais. Eu acho que a professora já desenhou um panorama daquilo que a gente está observando, de como vai ser esse desdobramento das eleições. Em relação a... eu só acrescentaria, a professora falou que é possível uma movimentação de partidos maior, de uma maior participação de partidos de centro-direita nas eleições. O que a gente tem observado, pelo menos aqui, é um esforço muito maior de partidos como o PSD, por exemplo, lançando candidaturas, né? Então, é provável que a gente veja aí, para essas eleições, um aumento do PSD, ocupando talvez, ou tentando disputar talvez o espaço que MDB e PSDB tinham ou tiveram nas eleições anteriores, né? A professora Luciana quer falar? Só te cortando, já que você está falando, que a gente vai ver também o ressurgimento do Democratas, né? Que era um partido que vinha em decadência até a eleição de 2016 e que hoje tem um cenário muito mais positivo e provavelmente deve eleger um número maior de candidatos. E com candidatos muito competitivos, né? Na Bahia aí, o candidato do DEM, ele tá se mostrando muito competitivo. Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e bom dia para todo mundo, né? Obrigado, gente. Eu espero que tenha sido útil para quem assistiu. Obrigado de novo, Luciana. Obrigado de novo, Mona Lisa. É isso. Bom dia para todo mundo.